Mais uma vez, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Podem se assentar, irmãos. Seja o problema maior que o amor.
Graças a Deus, bem-vindos mais uma vez, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Quantos acreditam que nos braços do Pai há segurança e conforto? Digam amém. Amém. Aleluia, que bom. Meus irmãos, ouvindo pessoas todas as semanas, partilhando de dramas, de dores, de medos e temores, eu tenho chegado a uma trágica conclusão. Vivemos em meio a uma sociedade que está se desmanchando, implodindo. Definitivamente, eu penso que o ser humano não foi concebido para viver no mundo em que nós estamos vivendo. Não há estrutura psíquica que resista às pressões da sociedade contemporânea. As pessoas estão sucumbindo sobre elas mesmas, desmoronando sobre escombros existenciais, entulhando restos de vida para contornar esse drama, só fantasiando. Tragicamente, nós estamos vivendo num mundo onde o real já não existe. Eis aí está a sociedade da imagem. Tornamos-nos hologramas imateriais da frágil materialidade que nós reside. Aprendemos muito bem a disfarçar, a representar, a dissimular mais do que qualquer outra geração. Como bem citou Ledo Ivo, na vida precisamos sempre usar máscaras, pois ninguém nos reconheceria se nos apresentássemos de rosto nu. Mas você pensa que esse é um problema só nosso? Não. Também não é recente, apenas está se agravando velozmente. Mas sempre esteve presente na história das civilizações. Soren Kierkegaard, filósofo dinamarquês do século XIX, já afirmava em seu tempo que a vida era um grande baile de máscaras. Hoje, todavia, a coisa se agravou dramaticamente. As pessoas amargam existir para fora, tornaram-se um estelionato existencial, uma fraude, um impulso. Incorporam um personagem e vivem uma vida que não é sua, uma representação teatral, como se tudo fosse novela, como se estivessem em um palco. É o oposto do que nos aconselhou Nietzsche quando afirmou: torna-te aquilo que és. E lembro também de Sócrates, a sua frase célebre: conhece-te a ti mesmo. O problema da dupla existência é que ela promove a construção de um ser fragilizado, imaturo, irresponsável, alguém que faz de conta que não tem culpa de nada, que não fez nada, que é uma eterna vítima do destino, da sorte, a ovelha negra da família, como dizia a Rita Lee. Meu Deus, quantas pessoas vivendo no simulacro, idealizando sonhos impossíveis, materializando pseudo-verdades, fugindo do confronto, do embate, do olho no olho. Por isso faz todo sentido a frase de Daniel Salles: seja quem você realmente é, principalmente em um mundo onde todos usam máscaras. Por isso, crie uma máscara única, apenas para si. Eu gosto muito do cantor e compositor Lulu Santos. Ele faz parte da minha geração. Sua poesia urbana e por vezes sarcástica sempre me chamou a atenção.
E em uma de suas músicas que mais gosto, chamada Tudo Igual, ele fala de alguém que está vivendo uma representação. E assim, numa das frases, afirma despudoradamente: fica muito bem em cinema, romance do romance ideal. Só vamos então deixar combinado: aqui é a vida real. Ou seja, é a farsa levada a sério, combinada, ajustada para poder subsistir. E por fim, como que sem piedade, ele golpeia com sua navalha. Não leve o personagem para a cama, pode acabar sendo fatal. Então desmonta logo essa máscara, voltamos à estaca zero, fica tudo igual, normal. Meus amigos e meus irmãos, minhas amigas e irmãs, viver duas vidas dá muito trabalho. E mais, se tratando de vida espiritual, uma coisa mais danosa para o ser humano do que viver no disfarce. Esse era o grande problema da sociedade no tempo de Jesus. E por isso, o grande embate do Galileu foi sempre com os intermediários do sagrado, com gente do sinédrio, das castas religiosas de Israel, com a moçada da religião de ocasião. No episódio que lemos no texto de hoje, João capítulo 3, um homem importante da religião judaica está atormentado em sua cama, numa noite onde todos os seus dramas vieram à tona. Inquieto, remoendo seus medos e contradições, encharcado de imagens fortes que insistem em não sair da sua mente, ele resolve levantar-se de madrugada para ir ao encontro de Jesus. Essa manhã, nessa mensagem que eu intitulei Não Leve o Personagem para a Cama, vamos analisar os contornos daquela visita inusitada de Nicodemos a Jesus. Será que naquela conversa secreta, realizada na calada da noite, há algo escondido que pode ser útil a mim e a você? Eu espero que sim, pois caso contrário, bem se aplicará a nós o que afirmou Nietzsche: temos a ilusão para não morrer da verdade. Mas eu não quero prosseguir sem convidá-lo a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, a pior coisa que temos constatado na existência é viver um embuste, uma mentira, é viver um disfarce, é andar de máscara, é representar o que não somos. E por isso, essa manhã, expostos à Tua Palavra, o que mais desejamos é que o Teu Espírito fale conosco, que não tenhamos aqui para vir ouvir a eloquência de um pregador, mas que tenhamos entrado aqui para ouvir o Teu Espírito, e assim Ele falará conosco, porque convém que Ele cresça e que eu diminua. Aplica a Tua Palavra, Senhor, à nossa vida. Por Cristo, o nosso Senhor, nós oramos, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, eu quero convidar você a entrar na cena daquela conversa inusitada, daquela conversa secreta que aconteceu numa noite estrelada da Palestina, onde um homem importante da autoridade judaica, que não consegue dormir porque a sua mente está encharcada de imagens, de percepções muito fortes, ele tomou naquela noite 2 rivotrilos e um Lexotan, mas não teve jeito. Botou o Tom Jobim para cantar, mas não teve jeito. A sua alma estava frita e angustiada, e ele parece que havia tomado uma decisão definitiva.
de ter uma conversa séria com Jesus. Se você pegar o capítulo 2 do Evangelho de João que lemos há pouco, o texto que antecede o capítulo 3 que lemos, você vai se deparar com a entrada de Jesus em Jerusalém. E Jesus entra em Jerusalém como o Messias esperado e como um profeta que àquela altura já era bastante conhecido, não só pelos milagres, e milagres como ressurreição de mortos, cura de leprosos e cegos de nascença, coisas que até então não se havia visto, mas também Jesus entra diante de uma expectativa muito grande de que ele seja aquele que vai restituir a Israel os dias de glória de Davi e de Salomão. E Jesus entra na cidade ovacionado pelas pessoas e se dirige imediatamente ao templo. E quando ele chega no templo, ele encontra um negócio, o negócio da religião. Aliás, religião sempre foi por negócio, principalmente para quem sabe explorá-lo, porque lidar com o sagrado é lidar com o imaginário das pessoas. Lidar com o transcendente, com o metafísico, com o inexplicável, é lidar com as fragilidades humanas, de certa forma, porque as pessoas estão em busca de cura, de libertação e de solução para os seus problemas. Ali era uma espécie de Deus S.A. Haviam criado um negócio em torno da religião e aquela máquina funcionava de forma muito azeitada. Ela gerava muito dinheiro e aquele dinheiro obviamente servia aos interesses políticos dos dirigentes de Israel. Havia um grupo de 70 anciãos chamados Sinédrio que comandavam não só a nação do ponto de vista político, mas também religioso e econômico. Era o congresso lá do rei Herodes, que era apenas uma figura emblemática, mas que no fundo não tinha autoridade praticamente nenhuma. E Jesus, diante daquela cena perversa, vendo que as pessoas haviam dessignificado completamente a relação com Deus, que haviam banalizado o sagrado, que haviam perdido toda a emoção e cauterizado a sua consciência, Jesus, constatando que aquela era uma geração que vivia no disfarce, e ele disse: bem falou Isaías a respeito de vocês, que a sua boca salta em impropérios, que vocês às vezes me louvam com a língua, mas vocês não me adoram com o coração. Geração perversa, vocês são sepulcro caiado, vocês são gente do diabo. Jesus não poupou críticas duríssimas aos homens da religião do seu tempo. Ao mesmo tempo em que acolhia a prostituta, almoçava na casa do agiota, sentava na roda dos publicanos, e por isso foi chamado beberrão, amigo de pecadores, porque ele estava misturado com as pessoas que dele precisavam, mas estava confrontando e em choque contínuo com as pessoas da religião. E Nicodemos é um homem que está dentro desse contexto. Nicodemos é um homem que participa dessa confraria. Nicodemos é um homem que faz parte desse clube. Nicodemos está acostumado com esses ritos e com esses mitos e com essas pompas da religião judaica. Ele próprio era participante de todas aquelas liturgias do sagrado. Mas o problema é que Nicodemos é um homem em conflito. Nicodemos é um homem que representa um personagem. Nicodemos é um homem que representa uma espiritualidade que só existe para fora. Nicodemos é um homem que vivencia a religião, mas a religião que não se desdobra, que só olha para dentro, que não enxerga o outro, que não se materializa para o outro, que não tem consequências nem profundidade, que não se enraiza no coração e por isso não muda a consciência, e em não mudando a consciência não se materializa em fé e em boas obras. Mas esse é um homem que no seu interior existem questionamentos e no fundo ele dizia: alguma coisa está errada. Esse era um homem que talvez em alguns momentos ele sentisse às
sentisse assim um desejo de conversar com Deus com menos formalismo, ele sentisse a necessidade de mudar aquilo, mas ele é um homem sozinho, ele faz parte de um sistema, ele está misturado no meio da massa, ele é levado pela maioria, ele está ali vivendo com o inconsciente coletivo daquele povo. Nicodemos é um arquétipo, ele representa todo aquele que tem uma vida de aparência, não obstante essa vida ser uma vida religiosa. Nicodemos sou eu, e pode até ser você. Nicodemos é todo aquele que falseia a vida. Nicodemos é todo aquele que trata a Deus como se Deus não escaneasse a nossa alma e não conhecesse os desejos mais profundos e íntimos do nosso coração. E naquele dia em que Jesus entrou no templo e quebrou as mesas dos cambistas e distribuiu bolacha para todo mundo, e saiu todo mundo no pontapé, e ele disse: vocês não vão transformar a minha casa num covil de ladrões no mercado. E eu estive na Expo Cristã 2 semanas atrás, e eu disse a Ricardo, se Jesus entrasse aqui, não ficava um stand desse de pé. Porque ali eu vi Jesus S.A., bolsa Jesus, calçados Jesus, camisas e calças Jesus, tinha até batom Jesus. Só faltava escova de dente Jesus. Escove com ela e seus dentes nunca mais serão os mesmos. Um comércio, um negócio que se tornou o Evangelho, para a nossa tristeza e para a vergonha da igreja. Mas Nicodemos foi testemunha do que aconteceu no templo naquele dia em que Jesus esteve em Jerusalém. E diz o texto que muitos enfermos, cegos, coxos, surdos, aleijados e endemoniados o procuraram, e ele curou aquelas pessoas. E foi um alvoroço sem precedentes, porque em Israel já não havia mais isso. E só havia virado lenda, e só havia virado história, e só havia virado mito. Isso era apenas para o tempo dos profetas. Ali eles viviam uma sequidão de estilo, ali eles viviam a religião institucionalizada, formalizada, formatada, engessada, enlatada. E aí entra o profeta, e o profeta diz: traz aí essa gente toda quebrada, excluída, destruída, deprimida, caída, sofrida, ardida, traz essa gente que eu vou curá-los. Isso promove um alvoroço muito grande. E os homens da religião perguntam: quem é esse sujeito? Ele está fazendo o quê? Ele está criando um tumulto enorme, ele vai nos ameaçar com isso. Mas Nicodemos percebe tudo aquilo, e o seu coração fica em alvoroço, e a sua contradição ganha corpo, e as suas inquietações ganham voz, e os seus dilemas se avolumam, a tal ponto de que naquela noite a sua alma foi ao limite, a sua aflição foi ao ponto mais alto, porque Nicodemos é esse homem de vida dupla, é esse homem que por hora serve ao sagrado e por outra hora serve a si mesmo, e numa outra hora serve ao próprio diabo. E ele se revolve de um lado para o outro, não consegue dormir, porque Nicodemos não quer mais levar o personagem para a cama, porque ele entendeu que aquilo podia ser fatal. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã: você está vivendo a vida real? Você de fato é a mesma pessoa em todos os ambientes nos quais você convive? Ou você incorpora um personagem para adequar as demandas do cotidiano? Você se parece com Nicodemos? Você teria coragem de admitir isso só para você? Pois eu às vezes me acho muito parecido com Nicodemos.
vivendo os mesmos dilemas e as mesmas contradições. Naquela noite ele decidiu que não podia viver mais daquele jeito, porque ele havia chegado ao extremo da sua alma. E a conversa com Jesus é um convite à realidade, é um desafio para a mudança de atitudes, de postura, de convicções, de valores e de conteúdos. E eu ouso afirmar que o drama de Nicodemos, vivido naquele instante, é o mesmo drama que muitos de nós estamos vivendo hoje. E na conversa que ele tem com Jesus, uma conversa extremamente difícil, porque conversar com Jesus é estar exposto à verdade. Por diversas vezes no texto Jesus diz: eu te digo a verdade. Por isso que é difícil a gente conversar com Deus, porque quando a gente se expõe a Deus, quando a gente se abre para Deus, quando a gente busca a face de Deus, Deus nos acolhe, mas Deus nos diz a verdade, e a verdade é o que liberta. Mas não raras vezes nós queremos viver uma vida inteira como escravos. E há 4 princípios nesse texto que eu quero levá-lo a refletir, para que você avalie se você está levando o personagem para a cama, ou se você está disposto a sair desse templo hoje e deixar ele aqui sepultado e enterrado para a glória do nome de Jesus. Amém? Se você veio aqui para se divertir, eu lhe peço perdão. Eu não sou humorista, não sou animador de auditório, eu sou profeta. E Deus me chamou para pregar a verdade. E eu quero lhe dizer a verdade, com todo carinho, com todo cuidado, mas eu não quero lhe poupar de ouvir a verdade. Em primeiro lugar, Jesus diz àquele homem, tendo sido acordado de madrugada, e ele, quando viu Nicodemos, o reconheceu, porque ele sabia que era um homem importante, e o texto diz que ele era um dos principais dos judeus. Nicodemos saiu escondido de noite, botou uma capa para não ser reconhecido, levantou-se delicadamente para não acordar a mulher, saiu de casa de forma quase que despercebida para o cachorro não latir, se esgueirou pelas ruas de Jerusalém e foi até a casa na qual Jesus estava, bateu na porta, provavelmente algum discípulo o atendeu e ele disse: eu quero falar com Jesus. E aí o discípulo talvez tenha dito: por que você não volta amanhã? Você não acha que está meio tarde para o mestre atender, não? Mas aquele homem disse: eu preciso falar com ele hoje, eu preciso falar com ele agora. Eu não sei por que você entrou aqui, mas uma coisa eu sei, que você não vai sair do jeito que você entrou, ainda que você não concorde com nada do que eu digo. Será impossível você ficar numa situação em cima do muro. Será impossível você ficar hoje inerte. Será impossível você se tornar neutro às coisas às quais você será disposto. Nicodemos procurou Jesus e eles começaram uma conversa. E a primeira coisa que Jesus lhe disse é que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versos 2 e 3 do capítulo 3 diz assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe qual é o problema de Nicodemos? É o problema da igreja nos nossos dias. Nicodemos sabia de tudo. Nicodemos sabia quem era Jesus. Nicodemos havia visto o que Jesus havia feito. Nicodemos havia testemunhado os milagres. Nicodemos havia sentido o seu coração queimar quando ele passou junto dele. Nicodemos havia sentido uma alegria que há muito ele não sentia.
naquele dia foi diferente. Porque naquele dia ele entrou e Deus estava no templo. Porque naquele tempo Deus já havia se ausentado há muito tempo. Como há muitas igrejas das quais Deus se ausentou há muito tempo. E ficou do lado de fora. Porque nós não deixamos ele entrar. E Nicodemos sabia quem era Jesus. Ele acordou Jesus já fazendo uma apologia, querendo fazer uma média. Olha, ninguém pode fazer o que você faz se não vier de Deus. Nós sabemos que você é de Deus. Mas o fato de saber que Jesus é Deus não quer dizer, meu querido irmão e minha querida irmã, absolutamente nada. Se você for ali na rua e perguntar quem é Jesus, vão dizer quem ele é. Mas isso não quer dizer que a vida da pessoa está sendo impactada e transformada. É o conhecimento histórico, é o conhecimento teórico, é a espiritualidade de fachada. Era o que se passava naquela geração. Era gente que havia banalizado o sagrado. Por isso que o templo havia virado um mercado. Por isso que aquilo havia se transformado num negócio. E por isso que a religião dos nossos dias é um negócio. É por isso que as pessoas vão nas igrejas e são espoliadas. É por isso que você liga a sua televisão e você vê feiticeiros do sagrado pregando. Gente distorcendo as escrituras, arrancando o dinheiro das pessoas. Eu quero lhe dizer uma coisa. Essa gente um dia vai estar diante de Deus. E eu não queria estar no lugar deles, não. Você nunca vai nos ver aqui cobrando para anunciar aquilo que nós recebemos de graça. Nunca. Se você quiser, do seu coração, tendo uma consciência e generosidade, e sabendo que isso tem um custo, você meta a mão no seu bolso e dê aquilo que você sentir que deve dar. Nunca, jamais vamos constranger ninguém aqui, nem arrancar dinheiro de ninguém, porque a palavra diz: de graça recebeste, de graça dai. Nós vamos dar de graça aquilo que recebemos de graça. A proposta que Jesus tinha para Nicodemos, ele dizia: Nicodemos, você precisa de vinho novo. Nicodemos, você precisa de verdades novas. Você precisa de conteúdos novos. Porque nascer de novo significa esperar a virada da vida. Significa experimentar a existência com novos matizes, com outras dinâmicas. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Senão você não vai ver. E para ver o reino, as escamas que estão nos nossos olhos têm que ser tiradas, porque senão nós não discernimos as coisas como são. Nós começamos a ver a perversidade achando que é normal. Nós começamos às vezes distorções achando que são normais. Nós começamos a ver um evangelho que não é evangelho sendo pregado achando que é evangelho, e aquilo é lixo. Aquilo não é evangelho. Mas quantos têm coragem de pregar isso? Quantos canais de TV você conhece que tem uma mensagem falando da graça e da misericórdia de Jesus, e que o preço está pago, e que tudo está consumado, e que tudo foi feito, que você não precisa fazer mais nada a não ser se render a esse amor que nos dá razão para existir? Me diga um canal. Eu lhe digo: o canal da Igreja Católica tem pregado a graça, enquanto os evangélicos estão pregando a lei, enterrando a reforma protestante e jogando os reformadores e o que eles pregaram no lixo. Jesus disse para Nicodemos: você é um homem da religião, você é um homem da teoria, você sabe o que tem que ser feito, você conhece a mensagem, você discerne os fatos, você se alegra com a mensagem da salvação, o seu coração se acelera, você tem vontade de viver isso, mas você fica na teoria. Você fica na conversa, você fica
Olha, se eu não estivesse vendo o reino de Deus, eu não aguentaria a realidade desses dias, porque é demais para os meus olhos. Mas uma vez que Jesus mudou a minha consciência, os meus olhos foram alterados, eu consigo ver. Eu consigo ver as marcas do reino nas pessoas, surgindo aqui e ali, surgindo agências do reino se instaurando para mudar dimensões e realidades perversas. Em segundo lugar, a conversa de Jesus com Nicodemos, ele afirma: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Versos 4 e 5. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos achou uma forma de racionalizar. Disse: eu estou entendendo, eu estou percebendo, eu estou começando a discernir o que você fala. Mas como é que eu posso fazer isso sendo velho? Sabe o que está implícito na fala de Nicodemos? Olha, eu vivi a vida toda assim, eu aprendi desse jeito. Olha, as pessoas já me conhecem dessa forma, eu faço parte de um grupo seleto, eu já cheguei a um status espiritual, eu já galguei um posto na igreja, o pastor já me confiou para ser líder de um ministério. Olha, as pessoas vão na minha casa e eu sou modelo, eu sou aquela pessoa admirada. Como é que você quer que agora, nessa altura do campeonato, eu mude tudo isso? Isso é uma desgraça. Sabe qual é a pior desgraça que acontece com um seminarista quando ele vira pastor? É achar que ele é alguma coisa. Ele começa a pensar: agora eu sou pastor, agora eu vou, a comunidade vai me ver de outra forma. A comunidade vai lhe ver de outra forma. Quando ela vê você varrendo o chão, quando ela vê você servindo as pessoas, quando ela vê você amando, quando ela vê você testemunhando de Jesus, quando ela vê você indo na casa dos necessitados para pregar a boa nova do Evangelho, como fizemos essa semana na casa de Séries, irmã do Lula, e foi uma bênção. Foi bênção para ela, mas foi bênção muito mais para nós, que saímos do nosso conforto, da nossa religião bigocêntrica, saímos das nossas portas e dos nossos templos e fomos na casa daquele que queria ser visitado e queria ser alcançado pela misericórdia. E Deus começou a fazer ali um milagre, e esse milagre vai se estender por toda a tua família, em nome de Jesus. E o Nicodemos disse: olha, eu já sou um homem velho, eu já vivo desse jeito aqui, rapaz, eu já incorporei isso tudo, eu tenho um currículo, eu tenho um nome a zelar, eu tenho um cargo eclesiástico, eu já carrego aquela faixinha, aquela estola de presbítero, aquele negócio de diácono, eu tenho um posto, eu não posso mais sacrificar esse negócio. Jesus disse: Nicodemos, se você não mudar isso, você não entra no reino de Deus, rapaz. E aí ele diz duas coisas curiosas. Ele diz: olha, quem não nascer da água e do Espírito não entra. Primeiro ele diz: quem não nascer de novo não vê. Quem não mudar a consciência não vai nem enxergar, vai ficar vivendo a religião oca, a mesmice, o cansaço e a fadiga. Sabe o que mais me deixa triste? É ver as pessoas morgadas no culto, é ver gente dormindo no meio do sermão, é ver gente que não consegue chegar na hora para louvar a Deus, é ver gente que nem no domingo, nem 2 horinhas consegue ficar. Antes de acabar o culto já está indo embora, porque já tem um programa para fazer. Isso me dá um desespero, sabe por quê? Porque Deus está ansioso para te ver. Deus esperou a semana toda para te ver. Deus esperou a semana toda para estarmos juntos como a sua família. E a gente deixa ele aqui no altar chupando o dedo e vai embora. E trata ele como coisa qualquer. Enquanto ele queria muito te abraçar, te beijar, te ressignificar a alma, te curar as dores, levantar você do seu montudo de cinzas e dizer: olha, caminha que eu estou contigo. Mas nós já estamos viciados nesse negócio da religião, nós já estamos tão viciados nisso que a nossa mente cauterizou, a gente não entende, o coração virou pedra, precisa de uma brincadeira do Espírito para quebrar aquilo. E o Espírito de Deus
Amém, queridos? Aí Jesus disse: olha, primeiro você não consegue ver. Em segundo lugar, se você não nascer da água e do Espírito, você não consegue entrar. E o batismo tem um significado muito forte, porque no batismo nós somos sepultados com Cristo. A nossa velha natureza é enterrada com Ele. E nós deveríamos ser pessoas ressurgidas para andar em novidade de vida, conforme diz Paulo. O que era velho passou, agora tudo é novo. Mas não, o que eu vejo na igreja, sabe o que é? É um bocado de zumbi desenterrado. É gente que abriu a catacumba e disse: não, eu quero viver desse jeito. Eu fui batizado, mas eu quero continuar existindo no disfarce da mentira, no embuste da falsidade. E fica aquele zumbi andando pela igreja, aquele morto que já está com um cheiro ruim, andando, se locomovendo. E ele sai da igreja com aquela cara de crente espiritual. Oh, glória a Deus. Aí chega em casa para o filho: vem cá, seu condenado. Rapaz, tu acabou de sair do culto, mano. Chega no trabalho, vai ver pornografia com um amigo de cadeira, vai ver sacanagem na internet, vai ler piada suja. Sabe por quê? Porque você está levando um personagem para a cama. Não leve um personagem para a cama, porque isso pode acabar sendo fatal. Nicodemos, você é o homem da religião de Israel, você é um homem importante, mas se você não nascer da água e do Espírito, você não entra, Nicodemos. Você vai ficar barrado na entrada, na porta. Você não passa nem pelo portão. E o batismo tem um significado muito forte. Além de sermos sepultados com Cristo e essa velha natureza morrer, significa que nós fazemos parte da família de Deus. A minha filha, um mês e pouco atrás, foi batizada aqui nessa igreja. E foi um momento muito emocionante para mim e Fabiana. Sabe por quê? Porque ela nos procurou e disse: eu quero ser batizada. Nós nunca falamos em batismo, mãe. Ela nos procurou e disse: pai, mãe, eu quero ser batizada. E eu disse: filha, você sabe o que é o batismo? Eu disse: sei, pai. Quando eu for batizada, eu vou fazer parte da família de Deus. Ela entende que é algo importante fazer parte da família de Deus. E aí Jesus disse para Nicodemos: você não pode mais se comprometer com o sinédrio. Nicodemos, você vai ter que romper com essa confraria com a qual você caminha há muitos anos. Nicodemos, você vai ter que deixar esse negócio para trás. Nicodemos, você vai ter que buscar uma perspectiva nova. Você vai ter que entrar agora na família de Deus, na eclesia, na igreja, na carral de Deus do Velho Testamento, no povo que se chama pelo seu nome, não mais essas instituições que carregam o nome de pessoas. Você vai entrar na família de Deus. E entrar na família de Deus significa se comprometer com a comunidade, com os seus desafios e com a sua missão. Como é que você pode ser da família de Deus se você não está envolvido com a comunidade? Aí eu faço parte da família de Deus. Bom, querido, você está comprometido com a comunidade. Na segunda eu vou na igreja do pastor fulano, na terça eu vou no culto não sei de quem, na quarta eu vou na vigília não sei de onde, na quinta eu vou na corrente não sei de quem, na sexta eu vou na vigília do fulano, no sábado eu estou no encontro não sei das quantas, e no domingo eu vou na igreja do pastor fulano e tal, se ele estiver pregando. Se ele não estiver pregando, eu vou na igreja do pastor fulano e tal, que se ele não estiver pregando, eu tenho a terceira opção, eu vou na igreja do pastor fulano e tal. E se nenhum dos três estiver pregando, eu vou para a praia, que é mais negócio. Qual é o seu compromisso com a comunidade? Com a missão, com os desafios, com os projetos do reino de Deus e os talentos que Ele te deu para colocar a serviço do reino? Onde é que estão sendo utilizados? Eu quero fazer uma pergunta aqui essa manhã. Alguém aqui não deu para nada na vida? Não? Alguém? Posso dizer: pastor, eu não dei para nada, eu sou ninguém. Eu sou totalmente inútil. Engraçado, curioso. Todos nós demos para alguma coisa na vida. E demos porque Deus nos deu talento. Mas ninguém quer colocar os talentos que recebeu em operação no reino de Deus. A coisa mais difícil do mundo é nós conseguirmos pessoas para trabalhar nos ministérios da igreja. E uma igreja nascente como essa tem 60 dias.
Aí aqui nós precisamos de gente. Ah, mas acordar mais cedo, 1 hora do domingo, não é para todo mundo não. Chegar aqui, pegar uma vassoura e um pano de chão para limpar, arrumar a cadeira, montar a show, limpar banheiro, não é para todo mundo não. É verdade, eu sei, não é para todo mundo. Melhor é chegar cheiroso, bacana, sentar no ar-condicionado ligado, assistir uma boa mensagem, e depois do culto você ir almoçar com a sua família. Sei, isso é muito joia, é muito bacana, mas só que Jesus nos chamou para servir. Nicodemos, tu está só vivendo de pompa, tu está só vivendo de currículo, de status quo, mas se tu quiser entrar no reino de Deus, tu tem que entrar na família pelo batismo, tu tem que se comprometer com um projeto, com a missão. E aí ele diz que além de nascer da água, que tem essas implicações, precisa nascer do Espírito. E nascer do Espírito significa que cara você ser curado e liberto dos seus problemas. E aí toda semana eu atendo gente esbagaçada. Sexta-feira eu estava tão cansado de tanta carga emocional que eu recebi essa semana, que eu não tive nem condições de pregar. Compartilhei o texto aqui, o louvor foi tão bom, também não precisava nem de mensagem, que às vezes o pregador atrapalha Deus, que o pregador acha que tem que pregar, né? E a gente acha que o momento, o ápice do culto é a pregação. Olha, vocês vão se acostumando, porque vai chegar domingo aqui, que vocês vão entrar aqui, e o louvor vai estar tocando, e a hora passando, e vocês, cadê o pastor? Cadê o pastor? Cadê o pastor? O pastor vai chegar aqui e dizer, e o amor de Deus, do nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso, sabe por quê? Porque eu não estou disposto a atrapalhar Deus. Quando Deus disser hoje é louvor, vai ser louvor. E quando Ele disser hoje vai ser palavra, vai ser palavra. Sabe por quê? Porque Ele é o dono. Ele é quem manda. Então não fiquemos com hipocrisia de dizer, Espírito Santo, tu tem toda a liberdade de agir nesse lugar, desde que tu não atrapalhe a nossa liturgia. Temos uma liturgia? Temos. Ela deve ser feita? Deve. Ela precisa ser realizada? Precisa. Mas há situações de exceção? Quando o Espírito Santo disser mude a liturgia, a gente vai mudar. Amém? Amém. Plenitude do Espírito, ele diz, ninguém pode entrar se não for restaurado pela água e pelo Espírito. É compreender as verdades do reino. Ninguém compreende, ninguém discerne, ninguém entende. As pessoas dizem, pastor, eu leio, mas não entendo. Sabe por quê? Está faltando o Espírito. Está faltando a plenitude do Espírito. Ninguém tem autoridade, ninguém tem poder para enfrentar os dramas da existência. Não tem musculatura espiritual para suportar as cargas que vêm. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito. Mas pastor, a Bíblia diz que quando eu me converti, eu recebi o Espírito. É verdade, o Espírito está aí dentro. Mas só que o Espírito em você é um pigmeu. Porque o seu negócio é MBA. O seu negócio é subir na empresa. A sua agenda é acompanhada com seus compromissos. As suas prioridades são a sua vida. O seu negócio é ganhar dinheiro. E Jesus está no céu. Eu estou na terra. Eu não dou 2 horas de culto para Jesus no domingo. Para que ele quer mais? Esse Jesus é insaciável. E a gente acha que com isso a gente vai conseguir ter uma vida com uma desenvoltura espiritual que nos dê suporte para construir uma existência que tenha significado. Aí é bronca no casamento, aí é bronca no trabalho, aí é bronca na vida, aí tome depressão, aí tome ansiedade, aí tome ribotril, aí tome problema, aí tome ligar para o pastor, e o pastor diz, meu Deus, não estou conta, não tem como dar conta, muita gente tem problema. Eu já estou pensando em gravar umas orações que está no celular. A pessoa quando ligar, pastor Charlita, eu vou dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes. E aquele fundo musical de Giovanni no teclado. Guardará o vosso entendimento e as vossas mentes em Jesus. Agora dê 3 pulinhos, faça uma oração de São Longuinho e vá viver a vida. Não vá com o personagem para a cama, porque isso pode acabar sendo fatal.
lugar, Jesus diz: ninguém pode anunciar o reino de Deus se não faz parte dele. Primeiro, não pode ver. Em segundo, não pode entrar. E em terceiro, não pode falar. Versos 11 e 12: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ora, se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar de coisas espirituais? Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, ninguém pode anunciar uma coisa que não vive. Ninguém dá o que não tem. Mas o cristianismo se tornou uma religião de teóricos, uma religião de garganta, uma religião apenas de folhetim. E não tem os sofistas de Cristo. Eu estou criando uma nova categoria, os sofistas de Cristo. Sabe o que eram os sofistas da sociedade grega? Eram homens que não tinham nenhum compromisso com a verdade. Eles tinham apenas compromisso com a razão. Eles criavam uma lógica do discurso, e com os discursos eles enganavam as pessoas, e eles faziam as pessoas acreditar naquilo que eles quisessem, pois a igreja está impregnada disso. Eu ligo na televisão e digo: olha, um sofista de Cristo, um mentiroso, um embusteiro, um enganador, porque pega o evangelho, distorce ao seu bel prazer, e engana e leva legiões e multidões de pessoas. Sabe por quê? Porque nós estamos atrás de um Deus gênio da lâmpada. Nós estamos atrás de um Deus que resolve os nossos pepinos e os nossos problemas. E aí o cara diz: você tem que vir aqui 7 semanas na corrente da chave, e a chave vai abrir a porta que está trancada. E aí o cara pega aquela chave e leva para casa. Ele fica com aquela chave com mais interesse que na chave do carro. Ele fica com que bota a chave dentro do bolso, e anda com a chave, e beija a chave, e olha em cima da chave, e nada da porta se abrir. Sabe por quê? Porque quem abre chave, quem abre porta, não é igreja, não é profeta, não é pastor, não é evangelista, não é pregador. Quem abre porta é Jesus de Nazaré, amém? E ele diz assim: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, nem a chave lá do poderoso abre, nem a campanha das correntes quebra. Porque quando eu fecho, eu fecho, e quando eu abro. A mensagem perdeu o significado. A mensagem não alcança mais as pessoas. Vai falar de Jesus aí fora. Veja se não vão te chamar de otário. Veja se não vão te chamar de mentiroso. Eu não falo nem que sou pastor, porque se eu falar, eu caio de lado não. Você é o quê, pastor bandido? Safado sem vergonha. O que você é? Eu sou empresário. Mas eu vi você com a cruz no pescoço, com a roupa, um negócio, né? Ele sai de escola de samba. Sabe por quê? Porque nós, sacerdotes, estamos associados como se fôssemos bandidos. Sabe por quê? Porque a grande maioria tornou-se bandido e vendilhão. Porque estão nas portas dos templos vendendo salvação. Voltamos à Idade Média. Estamos vendendo indulgência e simonia, muito mais e muito pior. Se Lutero vivesse para os nossos dias, ele não fazia reforma não, ele sairia correndo. Ele ia dizer: tem gente não, meu amigo, esse negócio aqui é quanto? Não tem que reformar esse negócio não. Porque a igreja se tornou um lugar insalubre, de disfarce, de mentira, de fofoca, de intriga. No século II eles discutiam se podia haver salvação fora da igreja. Sabe qual é a discussão de hoje? É se pode haver salvação dentro da igreja. O cara vem dentro da igreja, sabe que ele vai conseguir ser salvo? Porque o cara vem do movimento, ele vem, você convidou, ele chegou, foi acolhido, veio no culto, a banda cantou e disse: isso aqui é uma beleza, que coisa boa. Olha o cara que está bonito, luz, coisa linda, os pastores tudo vestidinho, parece um bonequinho, coisa linda. Eu quero ficar nessa igreja. Depois de 6 meses ele disse: não. O Jesus que vocês me apresentaram era outro. Não era desse jeito não. Eu comecei a conviver, comecei a andar, comecei a ir na casa de vocês, não é nada disso não. Vocês são um bando de embusteiros. Sabe quem me conta isso? Líder de cuia. Sabe quem me conta isso? Líder de circo. Sabe quem me conta isso? Líder de pequeno grupo. Sabe quem me conta isso? Gente que está liderando a nossa igreja, que diz que o Jesus que nós estamos oferecendo é diferente do Jesus que ele encontrou depois. Sabe por quê? Porque
ninguém dá o que não tem. Ninguém pode anunciar o reino de Deus se não fizer parte dele. Por isso Nietzsche, no seu livro Assim Falou Zaratustra, disse: procure Deus. Onde está Deus? Nós o matamos, vós e eu. Deus está morto e o seu túmulo é a igreja. Nós fizemos isso, mas está chegando a hora, e já chegou, em que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para mudar a realidade da sua igreja que está morta. Chegou o tempo, chegou o momento, e você está sendo convocado para fazer parte desses que vão mudar a história dessa geração. Amém, gente? Chega de assistir. Você está sendo chamado agora para meter a mão na lepra, para você meter a mão na massa, para você incorporar as fileiras dos homens e mulheres de Deus que vão entrar nas casas, nas empresas, nas escolas, nas famílias, e vão mudar a realidade, porque eles vão entrar cheios da presença de Deus. Aleluia. Só se fala daquilo que se conhece, só se reparte aquilo que se experimenta. Por isso que as mudanças precisam ser perceptíveis. Como é que você vai cogitar falar de alguma coisa de Deus para a pessoa, se na sua própria realidade existencial você não vive aquilo? Jesus disse: nós falamos do que temos testificado, nós falamos do que temos visto, mas vocês não acreditam. E se vocês não acreditam na nossa existência material e terrena, como vão crer nas coisas espirituais? Se nós não vivemos um bom testemunho, se nós não tratarmos bem a nossa família, se nós não cuidarmos dos nossos filhos, se não formos responsáveis por nossos impostos, se não formos cidadãos honestos, se não formos empresários dignos, quem vai crer na nossa mensagem? Quem vai crer no empresário que vive em nota fria? Quem vai crer no cristão que pega uma ficha de cursinho para alguém que vive com piada suja, com pornografia na boca? Quem vai acreditar em você ou em mim? O seu vizinho, você disser lá para ele: olha, estou pegando aqui uma ficha de quando em casar, conversa mole. Eu vi tu olhando para a mulher do 1702 semana passada. Não, não quer isso. Misericórdia, Jesus. Que conversa, rapaz. Eu vi tu olhando para o decote dela no elevador. Deixa de ser safado, rapaz. Cria vergonha na tua cara. Não leva o personagem para a cama. Pode acabar sendo fatal. Aí o cara pega a ficha, dobra, bota no bolso e diz: não era para ser esse, era para ser outro. Eu sou calvinista. Jesus separou o outro para eu alcançar. Esse vai para o inferno. Em último lugar, ninguém pode viver no reino de Deus se não praticar a verdade e andar na luz. Ninguém pode viver, disse Jesus, se não nascer de novo. Ninguém pode entrar, disse Jesus, se não nascer da água do Espírito. Ninguém pode anunciar, disse Jesus, se não experimentar as dinâmicas e se não acreditar no testemunho. E por último lugar, ninguém pode viver no reino de Deus se não praticar a verdade e andar na luz. Versos 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Então Jesus dizendo: não viva na fantasia, não viva no disfarce, não viva no estelionato, nessa sociedade da aparência, da imagem, do faz de conta, que a gente vive brincando de esconde-esconde, a gente vive camuflando os nossos defeitos, os nossos equívocos, as nossas deficiências de caráter. Aí Jesus disse: saia disso, Nicodemos, largue isso, Nicodemos. Nicodemos, seja homem, Nicodemos, cresça, Nicodemos, largue o tempo de criança. Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu me comportava como menino, mas chegou um tempo na minha vida que eu tive que me tornar homem. Eu quero dizer uma coisa para você essa manhã: chegou o tempo de você se tornar um homem de Deus e uma mulher de Deus. Amém, gente? Chegou o dia, agora Deus está voltando com você. Deus está falando com você hoje. E você está aí pensando: ah, que mensagem linda. Se meu marido estivesse aqui, para ele ia ser uma bênção. Aquele homem é terrível. Ah, meu Deus, essa mensagem é para fulano de tal. Que pena que ele não está aqui hoje. E está sendo gravado, Ricardo? Não. Está até ensaiando, mas não sei.
Aí depois eu prego de novo, você vai ter a oportunidade de pregar muito. E aí você diz, eu estou falando com você que entrou aqui hoje, rapaz, eu não estou pregando com o cara que está dormindo em casa, não. Eu estou pregando para você e para mim, e para os pastores, porque a mensagem é para todos nós, amém, gente? E Jesus disse, olha, praticar a verdade é materializar a fé. Por isso que Paulo diz, tanto você está humilhado como honrado, porque em toda circunstância, em toda situação, tem experiência com Deus. A gente que acontece um problema na vida, desmorona tudo. Acontece uma crise, desmorona tudo, se acaba tudo. Com a crise financeira, acabamos tudo, aí não tem mais Deus, não tem mais nada, esquece de igreja, esquece de pastor, esquece de comunidade, esquece de compromisso, esquece de horário, esquece do Espírito, esquece de tudo. É uma crise conjugal, esquece dos votos, esquece de tudo. Meu amigo, você estava pensando que você ia viver sem crise? Você pensa que Jesus chamou você para andar na praia com uma boia de patinho para você entrar no mar e ficar tomando sol? Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Jesus não disse para você pegar a prancha de surf, não, rapaz, é para pegar a cruz. Negue-se a si mesmo. Abra mão das suas prioridades, dos seus planos. Saia do seu egoísmo, se desloque do seu eixo umbigocêntrico, dos seus planos centrados em você mesmo, na sua vaidade, se dilate, perceba o outro, e aí você vai ver a luz chegando na sua vida, porque as mudanças têm que ser perceptíveis. Sua mulher tem que dizer que o senhor mudou, seu marido tem que dizer essa mulher mudou, seu pai tem que dizer esse menino mudou, seus amigos têm que dizer esse cara mudou. E se você precisar ficar decorando versículo, pregando, distribuindo folheto na sua firma, é uma coisa errada. Faço não. Seja quem você é. Porque se as pessoas não notarem que há uma diferença em você, se você precisar ficar, olha, hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí o cara já se assusta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o cara diz, você é um louco, rapaz, você é um maluco, você é um mentiroso, você é um hipócrita, você é um falso, você é um dissimulado, você é uma marionete, você é uma caricatura, você é um personagem e está levando o personagem para a cama. Não leve o personagem para a cama, pode acabar sendo fatal. As pessoas têm que olhar e dizer, aconteceu alguma coisa na vida desse homem, não sei o que foi. Aconteceu alguma coisa na vida dessa mulher, não sei o que foi, mas ela está diferente. Os olhos dela são diferentes, o sorriso dela é diferente. Aconteceu alguma coisa. Aí a pessoa chega para você, o que aconteceu? Você diz, Jesus, mudou a minha consciência, o meu coração está mudando a minha história de vida. Eu quero andar na luz. Sabe uma marca de quem ama a Deus? É gente que quer andar na luz. Eu quero concluir que já estourei todo o tempo que eu tinha, mais um pouco. E eu quero concluir com a história do escritor inglês Robert L. Stevenson, seu livro de 1886, O Médico e o Monstro. A história talvez você até conheça. O cenário é Londres do século XIX, e um médico chamado Dr. Jekyll, um homem honesto, virtuoso, fazendo experiências científicas, ele descobre uma fórmula que consegue separar nele mesmo duas naturezas, uma boa e uma má. A boa é o próprio Dr. Jekyll, e a má é uma personalidade que surge com o nome de Mr. Hyde. E esse Mr. Hyde é a materialização de suas inclinações mais perversas. E o Dr. Jekyll mantém essa sua criatura sob estrito controle, mas com o passar do tempo ele vai encontrando dificuldades para retomar a sua personalidade pacata e circunspecta. E em seguida, com essa dificuldade de produzir a fórmula que o trazia de volta, o médico começa a ser dominado pelo monstro. E esse, por sua vez, começa a cometer todo tipo de atrocidades, até que ele comete um homicídio. E agora o monstro dominou o médico, e por conta disso ele é preso. E ciente de que tem culpa, e ciente de que se tornaram um criminoso, porque dentro dele havia duas pessoas, ele vivia um personagem que não era ele.
desesperado acaba se matando. Não leve o monstro para a cama. Não deixe que Mr. Hyde cresça dentro de você. Não permita que a sua vida seja a encenação teatral de um evangelho que não criou raiz. Não permita que a sua espiritualidade seja para fora, mas não cresça para dentro. Não se permita viver e dar aquilo que você não tem. Não ofereça aos outros aquilo que você não experimentou. Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode anunciar o reino de Deus se em si não se materializou as verdades do Evangelho. E ninguém pode, na perspectiva de Jesus, existir no reino de Deus se não andar na verdade, na justiça e na luz. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, só queremos uma coisa essa manhã: te confessar que temos pecado contra ti. Queremos viver de forma diferente. Não queremos ser o que nós somos. Não queremos mais levar o personagem para a cama, porque temos a consciência que pode acabar sendo fatal. Nós queremos viver o Evangelho na sua simplicidade, na sua beleza. Nós queremos experimentar essa mudança de vida, de dentro para fora. Nós queremos rever os nossos conceitos e os nossos valores. Nós queremos viver as nossas decisões e escolhas. Nós queremos viver os nossos caminhos, os nossos projetos, as nossas prioridades. Nós queremos rever a nossa vida. Ajuda-nos a fazer isso. E que esses que entraram aqui essa manhã, gente boa de Deus, possam ter sido alcançados pela Tua Palavra. E que saiam daqui da maneira diferente de como entraram. E que em voltando, Senhor, possam se comprometer com essa comunidade para alcançarmos o bairro de Casa Forte. Porque nós queremos entregar esse bairro nas Tuas mãos, para dizer: Jesus, Casa Forte te pertence. Dá-nos a Tua paz, com perdão dos nossos pecados, por Cristo nosso Senhor. Amém.